Saudações a todos, continuando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico. Após pensarmos um pouco sobre o que é o Ocidente, um tema que é extremamente importante para a nossa disciplina é pensar o chamado período axial. Essa expressão foi utilizada em especial por um filósofo do século XX chamado Karl Jaspers. E Jaspers vai colocar que esse período axial é quando a humanidade, vejam, não é uma determinação apenas de Oriente e Ocidente, mas de toda a humanidade, fixando os seus principais eixos culturais que vão determinar até hoje, vamos dizer, esse longo processo histórico. A expressão utilizada pelo Jaspers, que é de uma tradição existencialista, muito própria, muito peculiar, com diálogos muito interessantes, e o Jaspers vai influenciar os autores que posteriormente vão utilizar. Vejam que é um termo que, por exemplo, seja a História dos Conceitos também irá utilizar e até ter uma reformulação. O Koselleck vai falar de outros períodos que tem essa conotação de transformação, mas o período axial é inegavelmente um dos mais importantes para você poder se pensar o direito e como que a humanidade como um todo teve uma transformação cultural extremamente forte. O Jaspers vai colocar que entre o século VIII até o século II a.C., ou antes da Era Comum, haverá fixação desses eixos. Isso vai variar, seja na tradição chinesa, na tradição indiana, no Oriente Próximo, e especialmente da Grécia e Roma. É exatamente nesse período axial que nós vamos ter grandes transformações, tanto no plano religioso quanto no plano cultural. Se vocês pensarem, por exemplo, a própria ascensão do monoteísmo, ela faz parte, ou está inserida dentro desse período axial. Na China, as transformações doutrinárias de Lao Tse e Confúcio, por exemplo, fazem parte ou estão presentes assim, ainda hoje na tradição chinesa. Talvez para alguns estudiosos, talvez nem seria a dominante, a cultura chinesa extremamente rica e plural, e tendo, por exemplo, já uma presença muito forte do próprio budismo em algumas tradições, até uma certa presença da tradição islâmica em algumas regiões da China, mas há, por exemplo, dentro do chamado taoísmo, há uma presença muito forte dessas doutrinas. Mas não é, obviamente, as nossas, vamos dizer, não é possível trabalhar isso dentro da nossa disciplina. Posso até indicar a bibliografia sobre isso, mas nesse período ainda a gente vai encontrar, tanto na China quanto na Índia, a formação dos textos religiosos clássicos do hinduísmo com o Upanishads, que vai fixar alguns. Obviamente tem uma discussão histórica aí muito forte. Alguns textos são de tradições orais muito mais antigas do que esse próprio período axial, mas a fixação, por exemplo, da escrita traz uma certa possibilidade de transmissão de tradições orais que anteriormente ficavam, obviamente, delimitadas, ou pelo menos dependiam necessariamente dessa transmissão oral, que, vejam, por exemplo, isso traz por si só uma revolução da própria forma que a cultura se constitui. Uma forma de ler também o período axial não é a forma que o Karl Jaspers coloca, é a forma de um outro historiador da filosofia do direito e filósofo do direito, contemporâneo ainda, é professor hoje em Frankfurt, que é o Thomas Festing. Ele vai falar das chamadas mídias do direito. O grande projeto intelectual do Thomas Festing dessas mídias do direito. E como essas mídias do direito promoveram revoluções no direito. Como que a linguagem escrita
ela traz uma revolução muito forte para o direito, e vejam que neste período a gente tem uma fixação não só da linguagem escrita, mas da transmissão de conhecimento através da escrita, de forma a esse conhecimento ser reproduzido, mesmo que de uma maneira bastante dependente do labor de escribas, por exemplo. E depois revoluções como do livro impresso, que é a segunda grande revolução na visão do Festing. A terceira para ele seria das mídias de rádio e televisão, e essa última revolução seria da própria internet. As mídias da comunicação humana e na sua relação com o próprio direito. E vejam que é possível fazer uma leitura do período axial a partir dessa primeira revolução da escrita. É aqui que a gente vai encontrar essa fixação das línguas de forma escrita e de uma transmissão, tanto que nós temos e conseguimos transmitir textos desse período até hoje. Isso é um elemento extremamente importante para a própria formulação histórica. Mas essa é uma leitura muito própria, diga-se de passagem, a do Thomas Festing. Não é tão difundida, pelo menos aqui no Brasil. Há um livro dele de teoria do direito que ele traz alguns elementos, mas não chega a ser vamos dizer, o estudo sistemático que ele faz disso. Ele vai fazer isso numa coleção chamada Mídias do Direito, de 4 volumes, que cada volume é dedicado a uma dessas revoluções. Da escrita, do livro, né, ou seja, da impressão do livro, da rádio e da televisão, e depois da internet. Mas vejam, isso é só para poder colocar uma outra perspectiva sobre o período axial que, por exemplo, não é tão destacada pelo Jaspers, ou mesmo pelo Jan Assmann, que é um autor mais recente, contemporâneo, egiptólogo, foi professor em Heidelberg e hoje em dia é professor em Konstanz, que é uma universidade no sul da Alemanha, com fronteira com a Suíça. Ele e a esposa dele, a Leida Assmann, eles são talvez assim um dos grandes percussores das ciências da cultura, das Kulturwissenschaften, desde a década de 80. Eles são um projeto muito forte que foi para além da própria obra deles sobre as ciências culturais. E o Jan Assmann, num livro de 2012, 2014, salvo engano, ele vai trabalhar exatamente sobre o período axial. E ele, enquanto egiptólogo e estudioso das religiões antigas, vai ter uma análise muito interessante, em muitos momentos dialogando com o Karl Jaspers, mas destacando a importância do período axial para a formação da cultura e também, como tudo, a cultura humana, e também, obviamente, em especial aqui, a gente pode destacar para o Ocidente. Se pensarmos, por exemplo, no Oriente Próximo, ali, em relação, colocando aqui o Oriente Próximo, pensando principalmente a Hélade, a Grécia, o que chamamos de Grécia, né? Os gregos não tinham a delimitação bastante diferente sobre o que era a Hélade. Mas nesse Oriente Próximo você vai ter ali, vamos dizer, mudanças no âmbito religioso que vão influenciar assim, profundamente a própria posição sobre o direito. Quando Zoroastro, enquanto profeta, ou Zaratustra, vai ter 2 transcrições do nome do profeta, faz vamos dizer, uma defesa do monoteísmo, mesmo que numa polarização entre bem e mal, é uma mudança assim, muito significativa em comparação aos politeísmos que conviviam no Oriente Próximo, por exemplo, no Egito. E vai ter diálogos com a tradição, por exemplo, do próprio judaísmo. Então a própria fixação dos textos clássicos do Antigo Testamento, principalmente o chamado Deutero de Isaías ou do Pentateuco, estão relacionados também nesse período. E vejam, vai ter, obviamente, impactos ou diálogos com as tradições. O que talvez seja importante aqui, que a gente vai trabalhar em grande parte do semestre, como eu já destaquei para vocês, é da tradição greco-romana para o direito. Se a gente pensar dentro do período axial, a gente vai encontrar, do século VIII até o século II,
exatamente a formação a transição da Grécia arcaica, do período chamado período minoico, a gente vai em outros momentos mencionar isso, para vamos dizer, a transformação cultural que Homero sintetiza em relação à cultura grega. Muitos vão colocar que os textos de fundação do próprio Ocidente seriam os poemas homéricos, que a Ilíada e a Odisseia seriam os códigos morais de fundação do Ocidente, que depois seriam acrescidos, por exemplo, com a Eneida de Virgílio, como os grandes poemas épicos da antiguidade clássica, que reuniriam toda a tradição grega e posteriormente a tradição romana. Mas vejam, nesse período axial a gente vai encontrar exatamente desde Homero até Alexandre, perpassando os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, os sofistas, Platão, Aristóteles e Alexandre. E aí a porta é a abertura do mundo grego através da expansão territorial que Alexandre conquista, e levando a cultura grega para além dos limites da Hélade para outros territórios. Isso talvez terá sido um dos grandes impactos de transformação cultural, não só do mundo grego, mas também da tradição romana. Quando Roma, isso a gente vai ver depois, a própria formulação de Roma não é isolada, pelo contrário, o contato de Roma com a Grécia na Península Itálica era intenso, há séculos. O sul da Itália era uma península grega, conhecida enquanto Magna Grécia. Então a gente vai ver que há, vamos dizer, uma irmandade, uma tensão, uma contraposição, e até em relação a códigos morais próprios, que os romanos vão tentar se afastar, em alguns momentos se aproximar da tradição grega. Mas, inegavelmente, esse período, do período axial, ele é da fixação de vários elementos de toda a humanidade. Lógico que há delimitações aqui, o texto do próprio Jaspers não se preocupa ou não se atenta a outras tradições. Ele não está inserido, por exemplo, num paradigma multiculturalista. Ele ainda é centrado numa cultura europeia, de uma tensão entre Oriente e Ocidente, por exemplo. Mas ele, inegavelmente, com essa expressão, consegue alcançar, ou pelo menos descrever, uma grande gama de movimentos históricos que vão se colocar num período que vão influenciar certamente o que nós pensamos hoje, ou pelo menos discutimos hoje, enquanto bases para o Ocidente. Na nossa disciplina nós vamos fazer aqui um destaque em especial, como falei para vocês, a tradição grega e a tradição romana. Ok? Então, até a próxima.